tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 11. Capítulo 11 fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Interessante que este Evangelho de João, ele tem uma característica peculiar a respeito dos milagres que foram realizados por Jesus, principalmente este de Lázaro, pois Lázaro já havia morrido e já tinha sepultado e se passaram 4 dias. Ou seja, Lázaro cheirava mal e Jesus o levantou da sepultura. Algo inédito, algo jamais visto por homem algum nesta terra. E Jesus ele levanta Lázaro da sepultura. E interessante é que muitos judeus creram no Senhor. Vamos lá? Está aí. Está aí na tela o texto sagrado. Os sacerdotes e fariseus planejam matar Jesus. Por que os sacerdotes e os fariseus estavam planejando matar Jesus? Por que será? É o que nós vamos ver no texto até o final deste capítulo. Então, os principais sacerdotes, arquiereus, o principal sacerdote é arquiereus, é o sumo sacerdote. Ele era honrado acima de todos com o título de sacerdote. O interessante é que no tempo de Jesus, o correto era ter um sumo sacerdote. Mas o negócio estava tão atrapalhado que nos dias de Jesus tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Interessante, por isso que fala então os principais sacerdotes, porque o termo aqui grego é arquiereus, que é o sumo sacerdote, e os fariseus. Eu já falei sobre os farisaios, esse termo grego é os parushim, que vem o parushim está no plural, o termo parush, do singular, convocaram o sinédrio, o Sanhedrin, Sonédrio. O que é o sinédrio? Assembleia, magistrado, embaixadores. O sinédrio, o grande conselho de Jerusalém, que consiste de 71 membros, a saber, escribas, anciãos, membros proeminentes das famílias dos sumos sacerdotes, o presidente da Assembleia. As mais importantes causas eram trazidas diante deste tribunal, uma vez que os governadores romanos da Judéia tinham entregue ao sinédrio o poder de julgar tais causas e de também pronunciar sentença de morte, com a limitação de que uma sentença capital anunciada pelo sinédrio não era válida a menos que fosse confirmada pelo procurador romano. Isso era o sinédrio na época de Jesus. Então eles disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, outra coisa aí que nos chama a atenção é que eles usaram o termo sinais, e João registra semeion, é um sinal, uma marca, um símbolo, aquilo pelo qual uma pessoa ou algo é distinto dos outros e é conhecido. Isso é um semeion, termo grego. E eles prosseguem:
se o deixarmos assim, quem? Jesus, fazendo estes milagres, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Veja então qual o motivo que fez com que os sacerdotes fariseus se reunissem no intuito de planejar a morte de Jesus. Eles estavam preocupados em perder o poder. Olha aí, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então o detalhe é disputa pelo poder. Eles estavam preocupados com a ascensão de Jesus, que através dos sinais a multidão creria no Senhor, e aí todos passariam a seguir a Jesus. Não importaria mais para os sacerdotes, para o sinédrio, para o grupo religioso da época, e pronto, acabou. E se o deixarmos assim, olha só, se o deixarmos assim, deste modo, o termo grego é o advérbio rauto, ou seja, se deixarmos ele agindo desta maneira, todos crerão nele, pisteu. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. Por que é dentre ele? Que tinha o Anás. Tinha Anás e Caifás. Então, quem era Caifás? Olha aí, Caifás, sumo sacerdote dos judeus, nomeado para aquele ofício por Valério Grato, governador da Judéia, após a destituição de Simão, filho de Camite, 18 depois de Cristo, destituído em 36 por Vitélio, governador da Síria, que nomeou Jonatã, filho de Anás, sogro de Caifás, seu sucessor. Então, Anás, ele era sogro de Caifás. Os dois eram sumos, por isso que os principais sacerdotes. Então, mas quem destacava era o Caifás. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Olha só o que esse homem vai falar. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Olha, vós nada, advertiu, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que a nação, e que não venha a perecer toda a nação. Interessante isso aí. Lá nesse mesmo evangelho, capítulo 18, ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Vamos lá. Nação, aqui o termo é etnos, é uma nação mesmo. Ora, ele tinha dito isso, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, olha só isso, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, ele fez uma profecia. Este homem, sem saber, Caifás, ele faz uma profecia. Ele diz o seguinte: olha, vocês não sabem nada. Vocês devem saber o seguinte, que um só homem deve morrer por toda a nação. Toda a nação.
E pode ver que o próprio João, ele fala isso, olha, ele não disse isso de si mesmo, mas ele, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. O que é profetizar? É o verbo aí, profeteu. É predizer algo, é proclamar por inspiração divina. Deus simplesmente usou aquele homem para falar algo e alertar os próprios judeus. Interessante isso. Então veja que os próprios irmãos ali da religião judaica da época, eles foram advertidos por Caifás, sem saber de que um só homem deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, a partir deste momento aqui, eles resolveram tirar a vida de Jesus, porque eles estavam preocupados com os milagres que Jesus fazia, com tudo que Jesus fazia, pela forma como Jesus ele tratava as pessoas, como ele pregava o evangelho. Isso tudo estava preocupando as autoridades da época. Eles estavam preocupadíssimos. Olha, nós vamos perder o nosso cargo. O Império Romano vai tirar a nossa religião daqui. Nós vamos perder tudo. E com certeza tinha o benefício monetário, porque todos pagavam os 2 denários que era o imposto do templo. Agora imagine quantos milhares de judeus que não pagavam esse imposto anualmente, sem falar nos dízimos e as ofertas que eram levantados ali em Jerusalém para manutenção do templo. Era muito dinheiro que entrava, muito dinheiro. Então eles não queriam perder todo esse benefício. O homem, para não perder alguns benefícios e alguns cargos de autoridade, ele comete besteira. Ele faz algo insano. E foi isso que esses homens fizeram. Algo insano, em nome do poder e do benefício monetário. Porque Jesus estava curando o povo. Jesus estava pregando a mensagem da palavra de Deus. E aí Jesus, ele se precaver. Nós não sabemos em qual período aqui aconteceu este milagre e também esta reunião ali do Sinédrio para tirar a vida de Jesus. Mas provavelmente entre a festa da dedicação, foi o último o capítulo anterior que nós vimos, a festa da dedicação e a próxima Páscoa, porque nós vamos ver isso aí. De sorte que Jesus já não andava publicamente. Ou seja, o termo engraçado aí que o termo grego, parrésia, o termo parrésia é liberdade em falar. Ele não estava falando publicamente, já não estava mais se expondo publicamente com a sua mensagem, talvez com seus milagres. Olha, já não andava publicamente entre os judeus. Então ele já não aparecia constantemente, falava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto. Então, uma região vizinha ao deserto. Então, ele foi para um lugar deserto. Eremos é o termo grego, solitário, abandonado, desabitado, o termo isso aí. Eremos é um lugar desabitado, um lugar deserto. Tanto pode significar um deserto de areia, como também, mas o mais correto é um lugar mais desabitado,
um lugar que não tinha tantas pessoas. Então ele retirou-se para a região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os discípulos. Então ele sai de Jerusalém, que é uma cidade maior, e vai para um lugar mais deserto, talvez com menor número de pessoas. Algumas vezes o termo eremos também pode significar um lugar abandonado, totalmente desabitado. Mas aqui o apóstolo João ele diz que ele foi para a cidade chamada Efraim. E aí diz que Efraim, fertilidade dobrada, cidade distante de Jerusalém, menos de um dia de jornada. Então, é próximo de Jerusalém. E vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Como eu disse, então, com certeza esse fato acontecido aqui, da ressurreição de Lázaro, estava próximo da Páscoa. Está dizendo o texto aí no versículo 55, estava próxima a Páscoa dos judeus. Então o povo já estava saindo das suas regiões e estavam indo em direção a Jerusalém. A Páscoa ela acontece no 14º dia de Abib, que no nosso calendário seria o mês de março, abril, ali na região norte, que está o país de Israel, já terminou o período do inverno. Passou-se o período do inverno, porque o inverno lá ele começa em dezembro e termina em março. E depois, logo em seguida, vem a primavera. Então, estava entrando provavelmente aí o período, já tinha entrado o período da primavera. Então, o frio já tinha diminuído, então estava mais tranquilo para os peregrinos subirem a Páscoa. E a Páscoa era uma das festas mais importantes, que era a festa, Pentecoste e Tabernáculos. São as principais festas judaicas. A Páscoa ela acontecia na primavera, a Pentecoste também acontecia na primavera, depois você tinha o período do verão. No finalzinho do verão, você tinha aí tabernáculos. Então, estava próxima a festa da Páscoa. Então, muitos judeus subiram de Jerusalém para lá, para purificar. Tinha aí o Hagniz, é o termo purificar. É uma cerimônia que existia. Lá, procuravam Jesus. Está vendo? Muitos judeus procuravam, porque sempre Jesus estava na festa da Páscoa. Sempre ele estava. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Outra coisa que chama atenção é que é através do Evangelho de João é que nós chegamos à conclusão que o ministério de Jesus ele durou aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio. Por quê? Porque a primeira vez que esta palavra ocorre, a Páscoa, que Jesus estava indo para a festa, é em João 2,3. Eu já falei sobre isso. Eu tenho uma playlist de vídeos, você pode consultar lá. No capítulo 2 deste evangelho vai falar que Jesus foi para a festa da Páscoa. Depois, no capítulo 6, novamente, João diz que ele foi para a Páscoa. Novamente, agora aqui no capítulo 11, versículo 55, diz que estava próxima a Páscoa. E é justamente nesta que se aproximava que deveria acontecer a sua morte. Todos os fatos agora que irão acontecer deste capítulo até o encerramento deste evangelho,
todos os fatos narrados acontecem em uma única Páscoa, desde o capítulo 11 aí, que estava próximo à Páscoa, até o capítulo 21, que encerra esse evangelho. Todos os fatos aconteceram neste período, na última Páscoa em que Jesus participou. Então, lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? E aí, para encerrar, ora, os principais, novamente ele repete, arquiereus, os principais sacerdotes fariseus, tinham dado ordem, olha aí, para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então já estava tudo preparado para justamente nesta Páscoa. Então a morte de Jesus não é pelo fato de que Judas o tivesse traído. Judas faz parte do processo. Mas na verdade aqui não fala de Judas. O fato é que os principais sacerdotes eles já tinham colocado em seus corações: nós vamos fazer algo com este homem. Já estava tudo planejado, independente de que Judas o entregasse ou não. Mas se alguém soubesse onde estava Jesus, era para denunciá-lo a fim de que o prendesse. Está aí no texto. É muito claro o texto. Eles já tinham colocado isso nos seus corações, para prender a pessoa de Jesus. Se Judas o entregasse ou não, o fato é que isso ia acontecer. Eles prenderiam Jesus. Mas tudo isso aconteceu. E no próximo vídeo, aí nós vamos falar sobre Jesus em Betânia, quando Jesus, ele agora está... Deixa eu voltar para a tela principal aqui, no capítulo 12, deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 12, Jesus, ele participa de vamos dizer assim, ele fica na casa, ele se alimenta na casa de Lázaro, em Betânia, que é uma aldeia próxima a Jerusalém. Então nós vamos ver que está se aproximando aí da Páscoa em que Jesus deveria padecer. O texto lá do capítulo 12 deste evangelho diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus, ele foi para Betânia, e fala que é onde ele ressuscitou a Lázaro. Então, no próximo vídeo estarei falando sobre Jesus ungido em Betânia. Um assunto muito interessante, muito lindo. Esse evangelho é tremendo. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Até lá.